Mais a sua especialização médica começa aqui. Vamos falar então mais especificamente dos receptores. Os receptores, então, são uma interface entre o sistema sensorial e o ambiente. Eles estão localizados na pele, no subcutâneo, nos músculos, nos tendões, no periósteo, nas estruturas viscerais. Eles são a parte terminal de um nervo sensorial e são contínuos a ele. Então, eles estão mais densos sobre a língua, os lábios, a genitália e as pontas dos dedos. E estão mais separados na parte superior dos braços, nas nádegas e no tronco. Por isso que, assim, a distância mínima para a gente discriminar dois pontos, ela é muito pequena nas pontas dos dedos e nos lábios e grande na raiz dos membros. Então, existe essa diferença da distância mínima entre dois pontos para a gente diferenciar que são dois pontos, certo? Exatamente, tem a ver com essa densidade de receptores. A estimulação do receptor causa uma alteração na permeabilidade de sua membrana. Então, aqueles mecanismos lá, né? Lembrar da fisiopatologia, da fisiologia, né? Assim, a membrana tem receptores, aí a ativação daqueles receptores muda a membrana celular. Isso dá origem a um potencial local não propagado, cuja intensidade é proporcional à intensidade do estímulo. A gente pode dividir os receptores de acordo com o tipo de estímulo a que eles são sensíveis. Então, tem os mecanorreceptores, que é receptor de movimento, termorreceptores, que são de temperatura, quimiorreceptores de alterações químicas, né, muito envolvido aí no sistema visceral, fotorreceptores, por exemplo, na retina, e osmorreceptores, que tem a ver aí com o controle de osmolaridade. Beleza, depois do receptor, então, que é a ponta do nosso sistema, a gente vai para os nervos, as raízes e os dermátomos. A informação sensorial atinge o sistema nervoso central pelos 31 pares de nervos espinhais. Lembrando aí que são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Esses impulsos periféricos se propagam até o corpo celular do gânglio da raiz dorsal. Lembrando, então, aí, ó, mais uma vez citado, o gânglio da raiz dorsal, que tem essa sigla aqui, GRD, que se situa na raiz posterior dos nervos. Lembrando que a raiz anterior é motora e a raiz posterior é sensitiva. Os neurônios do gânglio da raiz dorsal são pseudo-unipolares. O que é isso? Os seus axônios se bifurcam em ramos periféricos, que transmitem os impulsos aferentes até o corpo, e o ramo central, que se projeta para o sistema nervoso central, fazendo a primeira sinapse da via sensitiva da medula espinhal ou no tronco encefálico. O conjunto da pele e do subcutâneo, inervados pelas fibras aferentes de um único nervo espinhal, é chamado de dermátomo. Os músculos inervados por esse nervo é chamado de miótomo. Aí aqui uma representação, né, da questão dos dermátomos. Essa é uma figura bastante conhecida. Mas lembrando aqui, né, em verde, os segmentos medulares cervicais, aqui o território de inervação, né, de C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, aqui os 12 ramos torácicos. Aqui no tórax é o lugar mais fácil da gente entender os dermátomos, né, porque as linhas são quase horizontais. Então, é bem fidedigno, assim, é bem fácil da gente visualizar. Já nos membros inferiores, as linhas já ficam oblíquas, aí já fica um pouquinho mais difícil, mas existe essa lógica. Então, de L1 até L5, e aqui, mais posteriormente, os territórios inervados pelos nervos sacrais e coxígeo. Então, é importante, essa figurinha a gente tem que ter ela de cola, né? Porque diante de um paciente com alteração sensitiva localizada, uma alteração que não seja generalizada, a gente, pelo exame clínico, a gente consegue definir um nível sensitivo. E a partir desse nível, contrapondo aqui, né, comparando com o dermátomo, a gente consegue ter uma ideia de qual segmento que está acometido, e aí a gente direciona o nosso exame de imagem, por exemplo. Né? Então, é bem útil isso aqui na prática clínica. Mais a sua especialização médica começa aqui.